Hoje é dia 17 de setembro de 2020, então vamos dar início ao primeiro encontro do bloco 4 das atividades, a PNP, da disciplina de Algoritmos e Linguagem de Programação 1, do primeiro ano do curso técnico em Informática. Tá? A gente vai começar hoje o nosso encontro fazendo uma revisãozinha sobre aquilo que a gente viu no bloco de atividades passado. A gente falou sobre os comandinhos de tomada de decisão, né? A gente viu sobre a tomada de decisão simples, a gente viu sobre a tomada de decisão composta e a gente também viu sobre a tomada de decisão com múltiplas escolhas, tá? Bom, a tomada de decisão simples é aquela tomada de decisão onde o fluxo do meu algoritmo, as instruções vão sendo executadas uma após a outra, Então, executa a instrução 1, executa a instrução 2, executa a instrução 3 e eu vou ter uma determinada condição. Caso o valor dessa condição, lembrando que toda condição tem como resultado um valor booleano, vocês lembram disso, né? Tem que ser true ou false. Então, eu vou fazer uma condição. Caso aquela minha condição seja verdadeiro, seja um valor booleano verdadeiro, então ele vai fazer um desvio no fluxo principal do meu algoritmo e vai executar algumas outras instruções. Terminou aquele bloco de instruções, ele volta para o fluxo principal do meu algoritmo e continua executando ele normalmente. Caso essa minha condição seja falsa, então ele está lá no fluxo principal do meu algoritmo, executando as instruções, mas aquele teste foi falso. Então ele pula lá para baixo e segue a execução normal do nosso algoritmo. Como que eu faço para fazer esse desvio no fluxo do meu algoritmo? Eu vou usar o comandinho if. Então a gente viu que o comandinho if, ele tem parênteses juntinho com ele, if parênteses. E daí eu começo um bloco de instruções, coloco tudo que vai ser executado lá dentro do meu desvio e finalizo o meu bloco de instruções. Então, quais instruções eu vou colocar aqui dentro do início e o fim do meu bloco? Essas instruções aqui, que vão ser executadas caso o meu algoritmo saia do fluxo principal e entre nesse desvio aqui. Então, essas instruções aqui vão ser colocadas aqui dentro do comandinho if. E o que é que eu vou colocar dentro dos parênteses? Eu vou colocar uma condição, alguma coisa que o resultado seja true ou false, Então aqui eu vou usar os meus operadores relacionais e vou usar os meus operadores lógicos, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um comandinho if x maior que zero. Então, se o valor da variável x for maior do que zero, ele entra no if, executa e sai do if, meu algoritmo continua. Aqui, se o meu valor da variável y for diferente de 10, então vamos supor que y seja 5. Ele vai testar. 5 é diferente de 10? Sim. Então ele entra nesse desvio, executa o if e cai fora. Então aqui eu tenho operadores relacionais. E agora eu tenho aqui os relacionais misturados com os lógicos, que é o e, o ou e o não, que não está aqui nesse exemplo. Então aqui eu estou fazendo um teste. Se o valor da variável x for diferente da variável y e ao mesmo tempo o x for maior do que zero, então o resultado disso aqui vai ser true, dessa partezinha aqui, desse parênteses mais interno, Vamos supor que o valor de x é 5 e o valor de y é 6. 5, 6. 5 é diferente de 6? Sim, verdadeiro. 5 é maior do que 0? Sim, é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro me dá como resposta verdadeiro. Então, essa parte aqui da condição foi verdadeira. Aí eu estou fazendo um outro teste. 6 é maior do que 100? Não, 6 não é maior do que 100. Então, essa partezinha deu falso. Então, eu tenho tudo verdadeiro ou falso. O que é verdadeiro ou falso?
verdadeiro ou falso, usando na tabelinha verdade, a gente vê que o resultado é verdadeiro. Então, o resultado de toda essa expressão aqui, ó, é true. Então, ele faria esse desvio, entraria do if, executaria esse conjunto de instruções e voltaria para o meu fluxo principal. Então, quando eu só utilizo o comandinho if, eu tenho a estrutura de decisão simples. O algoritmo vai sendo executado linha após linha. Se aquele comandinho if deu o resultado verdadeiro, então ele entra naquele desvio, executa as instruções e volta para o fluxo principal do meu algoritmo, né? A gente viu também que eu posso ter as decisões compostas. Quando que é a decisão composta? Quando eu sou obrigado a escolher um caminho. Repare que no simples, ou eu entro no desvio e volto para o fluxo principal, ou eu pulo, né? Eu pulo e continuo no fluxo principal. No composto, não. No composto, eu vou ter que escolher um caminho. Um deles eu vou ter que seguir. Ou eu vou executar instruções do lado do sim, ou eu vou executar a instrução do lado do não. E depois de eu escolher um dos caminhos, eu volto para o fluxo principal do meu algoritmo, né? Então, o composto ele tem dois lados a serem seguidos. Eu vou escolher um deles. Como que eu faço isso no algoritmo? A gente viu que na minha condição lógica é o comandinho if, né? Então, é a mesma coisa. Se o comandinho if der como resultado true, eu vou vir para o lado do sim. Eu peguei esse caminho, então eu fiz esse desvio aqui e voltei para o meu fluxo principal. Mas, caso o valor lá da instrução if seja falso, eu vou entrar no comandinho else, né? Então eu vou no else e vou executar esse lado aqui, ó. Então, se o comandinho for verdadeiro, eu venho para esse desvio. Se o resultado da condição for falso, eu venho para esse desvio aqui. Então eu tenho o lado do sim, é o bloco do if, e o não, o bloco do else. Na sintaxe aqui do nosso comando, o if a gente já viu que ele tem parênteses e a condição vai lá dentro, né? E o bloco de instruções. E depois eu tenho o else. O else é o outro lado, né? O else, ele é o lado contrário dessa condição, né? Lembrando que ele só tem duas possibilidades. Ou ele vai para o lado do sim, ou ele vai para o lado do não. Então, se eu já testei aqui, ó, e eu sei que ele não vem para esse lado, o que me resta de caminho? Só me resta esse aqui. Não tem outro caminho para eu seguir. Então, eu não tenho parênteses e condição no else. Observem isso aqui. Não tenho condição no else. O else, ele já é o outro caminho diferente do if. Tá? O else, ele já é, ou ele vai entrar no if, ou ele vai entrar no else. Por isso eu só testo uma única vez. Se for verdadeiro, vem para cá. Se for falso, vai para lá. Né? Foi isso que a gente estudou. Aqui eu tenho um exemplinho. Ó. Se o valor do y for diferente de 10, ou seja, se ele for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, qualquer outro valor, ele vai entrar aqui no if. Mas se o y for 10, ele testou. 10 é diferente de 10? Não, isso é falso. Então ele não vai entrar no if. Qual é a outra alternativa dele? Então ele vai entrar aqui no else. Tá bom? Então a gente pode ter só o comandinho if, a gente pode ter o comandinho if com o comandinho else, lembrando que não existe else sem if. O else, ele já é o contrário do if. Tá bom? Existe if sozinho, mas else sozinho não. Tá? E a gente viu também os comandos com a decisão com múltiplas alternativas. Ou seja, quando eu posso ter vários desvios e eu preciso escolher um deles sozinho, né? Então eu estou executando lá o fluxo do meu algoritmo, eu primeiro chego no comandinho if. Se a minha condição for verdadeira, eu entro naquele desvio, depois eu sigo meu algoritmo normalmente. Mas se aquela condição for falsa, eu vou fazer um outro teste. Se for verdadeiro, eu entro naquele desvio e volto para o fluxo principal. Se mesmo assim for falso, eu ainda posso ter outras condições. Se for verdadeiro, eu entro. Se não, eu sigo para a próxima. Até que eu chego no último caminho.
Ou seja, se nenhum desses desvios foram possíveis, então qual é o desvio que eu vou pegar? Eu vou pegar o do else, que é o último. Ou seja, quando nenhum teste foi verdadeiro, é isso aqui que me restou, né? Então eu faço o desvio, pego esse caminho aqui e volto para o meu algoritmo. Como que eu faço isso? Lembrando que o else é o contrário do if, né? Ou ele entra no if, ou ele entra no else. Só que aqui ele encontrou um else if. Olha só, um if na frente. Se ele tem if, ele tem condição. Então ele testou. Se o valor de x for maior do que zero, então ele vai entrar aqui no if e caiu fora, o meu algoritmo segue aqui embaixo. Mas vamos supor que o valor de y seja menos 5. Menos 5 é maior que zero? Não, é falso. Quando é falso no if, para onde ele vai? Para o else. Mas o else tem o outro if, então eu testei se o y é diferente de 10. Se ele for diferente de 10, então ele vai entrar aqui e pula lá para baixo depois. Caso o y seja 10, ele vai falar 10 é diferente de 10? Não, é falso. Então ele vai testar o próximo desvio. Ele vai testar se o valor de z é maior ou igual a 10 e, ao mesmo tempo, o x é menor que 100. Né? Se isso aqui for verdadeiro, ele entra neste desvio aqui, terminou de executar, cai fora e continua o meu algoritmo. Mas e se o if foi falso, o else if foi falso, o else if foi falso? O que me restou de alternativa? Só me restou o else. Ou seja, se nada deu certo, é aqui que ele vai entrar. Né? Então ele testa, 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 nenhum foi certo, nenhum foi verdadeiro, então é aqui que ele vai entrar, executa esse bloco de instrução e cai fora. Né? Então foi isso aqui que a gente estudou. Lembrando que o else ele não existe sem o if. Olha só, o else ele vem depois do if, ó. Sempre. O último else também é depois do if, ó. Tá? Então eu posso ter um if e um else, mas entre eles eu posso ter vários else if, else if, else if, else if. Então para cada desvio que eu precisar no meu algoritmo. Tá bom? Então só para a gente fazer uma prática bem rapidinho, eu vou pedir para vocês aqui, ó. Eu tenho um código com decisão simples. Quem é capaz de olhar esse código e me dizer o que é que vai ser escrito na tela do computador do usuário? Só olhando esse código. Quem é que consegue me falar o que é que vai ser exibido na tela do computador? O olá? Vai ser escrito olá na tela do computador? Só isso? Vai ser o olá e o oi? Por que, Ana? Porque A igual a 20 é maior que zero. Então é olá. E A igual a 20 é menor que 100. Então vai ser oi. E essa linha aqui embaixo, não vai ser executada? Vai. Então, o que vai ser exibido então, Ana? Olá, oi e fim do algoritmo? Vamos testar se a Ana tá certa. Alguém tem mais alguma ideia? Vai exibir o terceiro if também, por causa que ali em cima está escrito A igual a 50 no primeiro if. Ele vai mudar o valor do A para 50. Não, mas embaixo também ali, ó, do oi, tem o A igual a 30. Tá, mas e aí? O que vai ser escrito na tela do computador? Hã? Dificultou a situação? Todos vão escrever na tela? Vamos testar. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Então vamos lá. Eu tenho a minha variável, que eu não sei mexer desse negócio de forma... Eu vou pegar o pincelzinho aqui. Olha lá. Eu tenho a minha variável A. Ó que letra linda, né? Igual a 20. Certo, essa linha aqui, tudo bem?
Aí eu vou fazer o teste, ó. Se A for maior do que 0, então eu vou fazer esse desvio aqui. Certo? Vamos lá. A vale 20. 20 é maior do que 0? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Então eu vou entrar nesse desvio. O que eu vou escrever na tela? Olá. Olá. Depois que eu escrevi na tela, o que aconteceu com a minha variável A? Virou 50? Virou 50, ou seja, o A não é mais 20, ó. Não é mais 20. Agora o A vale 50. Tudo bem? Saiu do if. Ele vai testar esse if de novo? Acho que sim. Ele vai, ó. Ele está no fluxo principal do meu algoritmo. Aí ele vai fazer o teste. A é menor do que 100? Que comparação que ele fez aqui? O que ele testou 50, aqui? Que 50 é menor que 100. Isso, o valor de A é 50 agora, né? Eu mudei ele quando eu entrei aqui. Então 50 é menor do que 100? Sim. Sim, então ele vai entrar nesse if também. Então ele também vai escrever na tela oi. Depois que ele escreveu na tela oi, o que aconteceu com o valor de A? Que agora A é igual a 30. Isso, então o A não é mais 50, ó. A deixou de ser 50. Agora ele vale 30. Acabou esse if. Voltou para o fluxo principal. O que aconteceu no fluxo principal? Ele teve um outro if. O que ele está testando aqui? Que 30 se é maior ou igual a 50. Então 30 é maior ou igual a 50? Sim. 30 é maior? Não, disfarça, não. Não é não. Então qual é o resultado disso? Não vai executar. Não vai executar porque é falso, né? Então ele pula, volta para o algoritmo principal. Opa, o que ele vai executar aqui? Vai escrever na tela a mensagem fim do algoritmo. Então o que ele vai escrever na tela? Olá, oi, fim do algoritmo. Perceberam isso? Eu tenho vários comandinhos ifs. Um é totalmente independente do outro. If é independente de if. Ou ele desvia do fluxo e volta para o principal, para o fluxo principal, ou ele pula e continua o meu algoritmo, né? Entendemos isso aqui? Entendemos isso? Todo mundo entendeu isso? Sim? Sim. Tudo bem. Vamos então para esse outro aqui, ó, o composto. Vamos ver o que está acontecendo nesse nosso algoritmo aqui. Deixa eu comentar isso aqui para não ficar dando erro lá embaixo. Vamos executar esse aqui, ó, a decisão composta. O que é que vai ser exibido na tela do computador do usuário? O A, ele começou com quanto? Com 20, né? Eu não estou achando a função aqui aqui. Clica Ctrl Z. É que eu fiz muitos cliques, vai ficar muito tempo. Então vamos lá. O A ele começou com 20, certo? Primeira linha, ó. A igual a 20. E agora, o que é que vai ser exibido na tela do computador do usuário? Oi, tô sozinho aqui. Alô? Alguém tá me ouvindo? Sim. É que eu estava vendo o que ia dar. Vamos lá. Deixa eu colocar esse else aqui embaixo, ó. Vamos lá. O que vai acontecer? Vamos fazer lá. A vale 20. Tá aqui, ó. Anotei. A vale 20. If 20 é maior do que 0?
Sim. Sim, então ele vai entrar aqui no if. Ele vai escrever na tela, mensagem 1. Depois o valor de A passa a ser... 50. Fui lá, mudei, ó, não é mais 20, eu sou teimoso. Eu fui lá e mudei ele para 50, de propósito. Né? Terminou o if. Ele vai testar esse if aqui? Vai. Vai. Então eu testei. O A é igual a 50? É. É. Então ele vai entrar aqui e vai mostrar na tela mensagem 2. Saiu do if. Opa, outro if. Ele vai executar esse if aqui? Ele vai testar? Vai, só que... Não vai não, porque 50 não é menor que 40. Isso, mas ele vai testar, né? Ele vai verificar se 50 é menor que 40. Qual é o resultado de 50 menor que 40? Não dá? Quanto vale 50 menor que 40? Falso. Falso. 50 menor que 40, falso. Então ele vai entrar nesse if? Não. Não. Aí ele pulou pro else. E agora? Ele vai entrar nesse else aqui? Sim. Vai. Sim. Então ele não entrou nesse if, então ele vai entrar nesse else. Lembrando que o else ele pertence a esse if aqui, ó. É esse de cima. Tá? O parzinho dele é sempre o if que está mais perto dele. Tá? No mesmo nível aqui. Então ele vai escrever na tela mensagem 4. Saiu do else, achou um outro if. Ele vai fazer esse teste aqui, ó. 50 é maior ou igual a 50? Ele vai fazer esse teste ou não? Sim. Sim, ele vai fazer. 50 é maior ou igual a 50? Não. 50 não é maior ou igual a 50? É. É, né? 50 é igual a 50. Então ele vai entrar no if e ele vai escrever na tela mensagem 5. Saiu do if, ele achou um else. Ele vai entrar nesse else aqui? Sim ou não? Não? Não, porque esse else faz parte desse if aqui, ó. Professor, Oi, mas o A ali em cima não tinha mudado pra 30? mas ele... Ah, é verdade, eu não tinha anotado, né? Vamos ver, de novo. A vale 20. 20 é maior que 0? Sim, então ele mudou para 50. A é igual a 50? Sim, então ele apresentou mensagem 2. 50 é menor do que 40? Não. Não, então ele veio para o else, ó. Ele não executou isso daqui, Júlia. Porque Sim, aí embaixo o A não é igual a 30, não muda? Mas eu não entrei no if. Eu não executei isso. Eu pulei para cá. Você entendeu? Ó o bloco. Então 50 então continua sendo 50. Continua sendo 50. Eu não entrei aqui nesse if. Ou eu venho para o if, ou eu venho para o else. Então eu vim para o else. Eu não mexi com o valor do A no else, ó. Entendeu? Se eu tivesse entrado no if, aí eu teria apresentado a mensagem e mudado o valor da variável. Mas eu não entrei aqui. 50 não é menor que 40, então eu pulei para cá, ó. Eu só exibi na tela a mensagem 4, eu não mudei o valor da variável. Tá bom? Então vamos lá. E o último exemplo é a decisão composta. E fim do algoritmo que ele vai executar, né? Desculpa, isso aqui não é composta, isso aqui é com múltiplas alternativas, né? Com múltiplas alternativas. Então vamos lá. Olha aqui nesse nosso exemplo. Eu começo a minha variável A também com 20, né? Eu também começo a minha variável A com 20. Aí eu vou fazer o teste. Deixa eu dar um Enter aqui, que eu prefiro assim. Né? Mas vamos lá. O A vale 20. If 20 é maior do que 5?
Sim. 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 Então ele vai entrar aqui dentro. Vocês concordam comigo? Ele vai entrar aqui dentro. O que ele vai escrever na tela do computador? Mensagem 1. Mensagem. Isso. Depois que ele escreveu mensagem 1, o que aconteceu com o A? Ele deixou de ser 20 e agora ele passou a ser 50. 50. Caiu fora do if lá embaixo. E o que ele escreveu na tela? Fim do algoritmo. Fim do algoritmo. E se aqui eu começasse com o valor 50? Olha lá, ó. O valor de A, ele é 50. O valor de A é 50. Ele vai fazer o teste. 50 é maior do que 5? É. Então ele também vai entrar aqui, vai apresentar a mensagem 1 e o A vai ser 50. Quando é que ele vai entrar nesse if aqui? Se o número for menor que 5. Tá, não, quando ele vai entrar aqui, quando que ele vai apresentar a mensagem 2 na tela? Se for igual a 50. Tá, mas se ele for igual a 50, ele não vai passar nesse primeiro teste? Então, se o número for menor que 5, não é? Por exemplo, Não, 4, 3. Mas se o número for menor do que 5, ele vai ser 50 alguma vez? Não. Não, né? Então isso aqui nunca vai ser executado. Né? Tá, vocês entenderam porque isso aqui nunca vai ser executado? Você colocou o A igual a 50 pra dar uma enganada? Exatamente. Porque se o A for 50, ó, ele vai passar aqui, ó. 50 é maior que 5? Sim, então é aqui que ele vai entrar. Ele pula lá para fora depois. Vocês perceberam que aqui ele nunca vai ser executado? Sim. Todo mundo entendeu? Não. Não? Então vamos lá. Eu tentando entender. Quando eu tenho o if e os else if, eu vou ter que ir de cima para baixo fazendo os testes. Tudo bem até aqui? Tá. Certo. Só que se eu entrar em um deles, acabou, eu pulo lá para fora. Certo? Tá bom. Tá. Então vamos lá. O A vale 50. Qual é o primeiro teste que eu vou fazer? Se A é maior que 5. 50 é maior que 5? Sim. Sim. Então eu vou entrar no if. O que eu vou então apresentar na tela? Mensagem 1. Mensagem 1, o A passa a valer 50 e acabou. Pula pra cá. Ah, tá bom então. Então só de entrar já em um, aí já pula pra fora. Exatamente. Tá Então bom. isso aqui nunca vai acontecer, porque pro A ser igual a 50, ele é maior do que 5 que foi testado antes. Né? Então ele nunca vai executar isso aqui. E se eu colocar agora... Oi. Então esse int aí do começo vai ser o mesmo para todos, o if, o else if até o else, né? Vai ser o mesmo até o final. Nesse exemplo sim, porque ele só muda o valor lá dentro, né? Tá? Ele só muda o valor lá dentro. Por exemplo, eu vou colocar que o A vale 2. E agora, o que ele vai apresentar na tela do computador? Fim do algoritmo? Else if ou não? Ou else? Vamos lá, testa aí. O A vale 2. Primeiro teste, qual é o primeiro teste que eu fiz? Se 2 é maior que 5. Não é. Não é, então ele pula pra cá. O que ele testou? Se 2 é igual a 50, também não é. Então pula pra cá. O que ele testou? Se 2 é menor que 40. É. Então é aqui que ele vai entrar. O que ele vai escrever na tela do computador? Mensagem 3. Mensagem 3. Depois o valor do A passou a ser 30. 30. Acabou o bloco, pulou para fora. O que ele vai apresentar depois? Fim do algoritmo. Fim do algoritmo. Quando é que ele vai entrar neste bloco aqui, ó? Nunca também? Nunca também. Por que nunca também?
Porque se for maior que 100 já entra no primeiro if. Exatamente. Se for maior que 100 já vai entrar aqui. E quando é que ele vai entrar nesse else aqui? Nunca também ou não? Nunca também. Porque se ele é maior que 5, ele vai entrar aqui. Se ele é menor que 5, ou igual a 5, né? Ele vai entrar aqui, que é menor que 40. Então esse else também nunca vai ser executado. Tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com as alternativas que a gente está propondo para o nosso código. Combinado? Ok. Beleza, então. Vamos prosseguir. Onde eu estava? Aqui na minha apresentação. Que eu estou perdido. Aqui. Pronto. Vamos lá. Matéria nova desse bloco, então. Tá? Primeira aula, matéria nova do bloco 4. Hoje a gente vai começar a falar sobre as estruturas de repetição. Tá? Vamos dar um exemplo. Se eu falasse para vocês assim, ó, implemente um algoritmo que apresente na tela a mensagem bom dia 20 vezes. É assim que vocês resolveriam esse exercício? Não. Não? Colocaria um laço de repetição? Isso, mas é que a gente está estudando ele agora, né? A gente não falou ele ainda. Tá? Então, para o pessoal que nunca viu isso, se eu falasse, escreve na tela bom dia 20 vezes, é isso aqui que vocês fariam? Coloca o sysout, dá Ctrl C, Ctrl V umas 19 vezes para dar os 20. Exatamente, foi o que eu fiz aqui, ó. Né? Bom, outro exemplo então. Implemente um algoritmo que apresente na tela os números de 1 a 10. Seria isso daqui que vocês fariam? Daria pra colocar os números tudo num só, não daria? Com vírgula? Tipo, dando vírgula e tal. Pode ser, uma string, né? Aí daria. Né? Então, apresentei o 1, apresentei o 2, apresentei o 3, o 4, 5, 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Né? Então, mais um exemplo. Implemente um algoritmo que solicite por 4 nomes ao usuário. Então você teve que criar lá, informe o nome, você digitou o nome 1, informe o nome, você digitou o nome 2, informe o nome, você digitou o nome 3, informe o nome, você digitou o nome 4. Então você resolveria o algoritmo desse jeito, né? Pediu para você informar 4 nomes, você informou. Tudo bem até aqui? Sim, acho que sim. Bruno, Sim, deu pra entender. Giovana, todo mundo, sinceramente eu que eu nunca sei quem é. Sim. Então vamos lá. Olha só, isso aqui foi o que a gente fez no primeiro exemplo. Existe alguma semelhança entre todas essas linhas? São idênticas. Sim. São idênticas, né? Então existe semelhança. Esse aqui foi o segundo exemplo que a gente fez. Tem alguma semelhança entre essas instruções? Só o system.out, mas o que tá dentro é diferente os números. Sim, mas é tudo parecido, né? Ó, só mudou essa partezinha Sim. aqui, né? Exatamente. Então vamos lá. E nessas linhas aqui de informar os 4 nomes, tem alguma semelhança? Sim. Sim, né? A mensagem foi a mesma, o comandinho de entrada foi o mesmo e ele atribuiu numa variável. Foi variável diferente aqui nesse exemplo, mas é uma variável. Reparem que aqui eu tenho 2 instruções sendo repetidas, né? Vocês concordam comigo? Eu tenho o system e a digitação. O system.out.println e a digitação. De novo, exibe, lê. Exibe, lê, né? Exibe, lê, exibe, lê, exibe, lê, exibe, lê. Então eu tenho instruções semelhantes aqui acontecendo, né? Ó, então existe alguma semelhança entre todas essas instruções? Sim,
existe uma saída de dados e uma entrada de dados seguida. Ó. Sai dado, entra dado. Sai dado, entra dado. Exibe no monitor, lê no teclado. Exibe no monitor, lê no teclado. Né? Bom, com isso, a gente pode melhorar o nosso código. Né? Vamos pedir para o compilador repetir os nossos comandos por uma determinada quantia de vezes. Então eu tenho uma pessoa lá falando para ele, ó, computador, apresente a mensagem por 20 vezes, por favor. Quantas vezes eu precisei dar o comandinho de saída? Uma só. E quem é que vai fazer o processo de executar esse comando 20 vezes? While? Aí é o computador, né? É o comandinho while. Computador, sei. Bom? Então, olha só. Com esse comandinho, a gente fala para o computador, ó, esse comando aqui mostra na tela, né? Executa ele 20 vezes seguidos. O que é melhor? Fazer um monte de linha ou uma linha só? Uma só, né? Uma só, muito mais fácil, né? Fazer uma linha só e mandar ele repetir tantas vezes, né? Bom, para isso, para fazer essas repetições, para falar para o computador que ele vai ter que repetir, a gente tem dois comandinhos. A gente tem um comandinho for e a gente tem um comandinho while, tá? A gente vai estudar o while hoje, tá bom? Então vamos lá. Dois tipos de repetição. Eu posso ter uma repetição contada e eu posso ter uma repetição não contada. Qual é a diferença entre essas repetições? A contada é mais ou menos assim, ó. Você precisa executar aquele conjunto de instruções por 10 vezes, por 20 vezes, por 100 vezes, por 500 vezes. Eu sei quantas vezes eu vou querer executar aquele bloco de instruções. Então, isso é um laço contado. Entenderam isso? Ah, preciso fazer isso 17 vezes. Eu sei quantas vezes eu vou executar. Então, eu tenho um laço contado. Entendemos o que é um laço contado? Sim. Então, você precisa ir para o IFPR por 200 dias consecutivos. Você sabe quantos dias você tem que ir. Então, você tem uma coisa contada, né? E eu tenho os laços não contados. Os laços não contados funcionam mais ou menos assim. Você vai fazer alguma ação até que aquela condição lá aconteça. Até que aquela situação lá seja concluída. Então, você não sabe quantas vezes você vai executar. Por exemplo, me fale um número maior do que 10. Que número você me falaria? 11. 11. Mas e se você é teimoso, porque você é usuário do computador, né? O usuário é sempre um problema. Você é teimoso. Você não falou 11, você falou assim, e se eu falar 5? O que será que o meu computador vai fazer? Né? Então eu falei 5. É um valor válido? Não, né? Tem que ser maior do que 10. Eu falei 5. Então eu não posso fazer com que o meu algoritmo continue com aquele valor que o usuário informou. Eu tenho que pedir de novo para ele. Ó, número errado, filho. Fala outro número aí maior que 10. Aí o cara vai lá e fala 1. O computador tem que falar, ó, tá errado, filho. Me fala um número válido. Aí o cara vai lá e insiste, né? O cara insiste. Menos 50. Aí o computador tem que falar, ó, tá errado esse valor, filho. Fala um número maior do que 10. Aí o cara vai lá e fala 15. Aí o computador fala, opa, agora sim, esse número tá certo. Nesse caso, você sabe quantas vezes o usuário pode digitar valores inválidos? Não. Não, você não sabe quantas vezes. Ele pode digitar um valor válido na primeira vez, ou ele pode tentar te sacanear, né? Vai ficar digitando, até que ele digite uma coisa certa. Então, nesse caso, eu tenho um laço não contado. Tá bom?
quando eu não sei exatamente quantas vezes aquela função lá tem que ser executada. Entendemos a diferença de um laço contado de um laço não contado? Sim. Tá, então vamos lá. Quando é que eu vou usar o comandinho while? O comandinho enquanto, se traduzir isso aqui para português. Tá? Eu vou usar o comandinho while tanto para situações que eu sei quantas vezes o meu laço de repetição vai ser executado, quanto para situações onde eu não sei quantas vezes aquele bloco de instrução vai ser executado. Mas o comandinho for, ele é indicado somente para situações onde eu sei quantas vezes aquele bloco de instrução vai ser executado. Tá bom? Entendemos a diferença? Então o while eu posso usar quando eu sei quantas vezes vai ser executado e quando eu não sei quantas vezes vai ser executado. O for, na verdade, ele também pode ser utilizado para os dois casos, mas ele é mais fácil, né? Ele é mais indicado para quando eu sei quantas vezes eu vou ter que executar o meu bloco de instruções. Entendemos a diferença dos dois comandos? O while eu posso usar para tudo. O for a gente só vai usar quando eu sei quantas vezes vai executar o meu bloco de instrução. Tá bom? Facinho. Como funciona então o comandinho enquanto? Funciona desse jeito aqui, ó. Eu vou ter uma condição. Condição tem que dar o que como resultado? Verdadeiro. True ou false, tem que ser booleano, né? Igualzinho a gente faz lá no comando if, tem que ser booleano. Se o valor for verdadeiro, então ele vai fazer aquele desvio dele, né? Igual ele faz com if. Só que no if, quando termina o desvio, o meu algoritmo segue reto. Já no enquanto não, ele volta lá para cima para testar de novo. Essa é a diferença do if para o while. O if ele entra no desvio, terminou, ele segue meu algoritmo. No while não, ele entra no desvio e ele volta lá para cima para testar de novo. Se continua sendo verdadeiro, ele entra na minha repetição, volta para cima e testa. Executa, volta lá em cima. Executa, volta lá em cima. Vai. Quando é que ele vai sair desse teste aqui, ó, desse bloco, dessa repetição? Quando a minha condição... Desculpa, Bruno, pode falar. Quando tiver algum algoritmo diferente, uma resposta diferente? Isso, quando tiver, Carlos, quando o valor da minha condição for falso, aí ele cai fora da minha repetição. Tá bom? Então ele vai lá, vai fazer um teste igualzinho faz no if. Se for verdadeiro, ele entra e executa. Só que quando ele terminar de executar, ele volta lá para cima e testa de novo. 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 E fica repetindo, repete, até que aquela condição se torne falsa. Aí ela cai fora da repetição e o meu algoritmo termina. Tá bom? É assim que funciona a repetição. Vamos ver então como a gente escreve o nosso comandinho while. Olha lá, while, entre parênteses, uma condição. Aí eu inicio o bloco de instrução, finalizo o meu bloco de instrução e coloco todas as instruções lá dentro. Perceberam que é igualzinho o if? If, condição, né? Bloco de instrução. Só que agora é o while. Tá? Só troquei a palavrinha if para a palavrinha while. A sintaxe é a mesma. Entenderam? Tudo bem? Vou continuar. Pode continuar, professor. Então vamos lá. A gente vai falar hoje de repetição contada, tá? Laço de repetição contada. O que a gente precisa para fazer a repetição contada? A gente precisa lá de uma variável que vai ser inicializada antes do while, tá? Então eu vou começar essa variável com um determinado valor. No exemplo eu comecei ele com o valor 1. Daí, na minha condição, eu vou fazer um teste. Esse teste, ele vai me indicar
quando é que eu vou executar essa minha repetição e quando que eu vou sair dela, né? Porque uma hora eu vou ter que sair dessa repetição. Por que uma hora eu vou ter que sair dessa repetição? Porque senão meu computador vai travar, tá? Vamos fazer um teste do computador travando. Olha só. O que vai acontecer? Lá no robozinho, a gente já usou o comandinho while, vocês lembram? A gente fazia assim, ó, while true. Vocês lembram disso? Mais ou menos. Aí você tinha lá NXT motor, né? Então a gente tinha lá while true. Ou seja, a minha condição, eu já disse que ele vai ser verdadeiro, ele vai ficar eternamente aqui rodando. Mas vamos lá, ó. Int cont igual a 1. Aí eu vou colocar, ponto e vírgula, né? Aí eu vou colocar, enquanto cont for maior do que 0... O que eu fiz aqui, gente? Enquanto o cont for maior do que 0, escreva na tela system.out.println oi. Olha o que eu fiz. Cont é 1 nessa linha. Próxima linha. Cont é maior do que 0? 1 é maior do que 0? Sim. Sim. Então eu vou entrar aqui, ó. Vou escrever oi. Terminou, ele volta lá em cima. 1 é maior do que 0? Sim. Oi. Voltou. 1 é maior do que 0? Sim. Oi. Voltou. Quando eu executar o meu algoritmo, olha o que vai acontecer. Olha lá, tá escrevendo oi, 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 ó. Ele não vai parar nunca. Vamos fazer um teste aqui agora no meu gerenciador de tarefas. Vamos ver o que é que está acontecendo por trás aqui do meu computador. Vamos lá ver o desempenho. Olha como está o meu processamento, gente. Meu processador tava lá embaixo, ó. Agora com o meu programa sendo executado, ó, ele está aumentando, ó. Está tomando conta do meu computador. Esse meu programa está tomando posse do meu computador, ó. Tá executando muito, né? Se eu for ver aqui os meus processos, olha aqui o que o meu Eclipse está fazendo, ó. Ele está com 23% do uso de todo o meu processador. Olha quanto de memória, ó. Estou com 913,3 MB sendo utilizado pelo meu Eclipse. Olha aqui, estou na base de 23, 22, né, ó. Ele vai aumentando, diminuindo conforme meu computador vai processando outras instruções. Olha aqui que vai acontecer. Oi? Apenas com um oi. Apenas com um oi, exatamente, ó. Ele está travado apresentando o oi. Agora eu vou parar, ó. Parei. Olha para quanto foi o meu Eclipse. Perceberam? 0, ó. Está usando quase nada de processamento. Né? Então eu preciso tomar cuidado com essa minha condição. Eu tenho que garantir no meu programa que uma hora ele vai sair daqui. Vocês concordam comigo? Sim. Se ele não sair daqui, ele vai estar travando o meu computador, está consumindo recurso, está consumindo memória, está consumindo processador, está consumindo tudo, está rodando. Isso aqui é um laço infinito, nunca vai sair daqui. Olha o que eu vou fazer agora aqui, ó. Cont é igual a cont mais 1. Então vamos lá. Antes eu disse que cont vale 0. Aí eu falei, enquanto o valor da variável cont for maior do que 0, eu vou executar isso. Então eu vou escrever oi. Cont era 1, ele passou a ser 1 mais 1. 2. 2. Então eu mudei o valor da variável cont lá dentro da repetição. Voltou lá em cima. 2 é maior que 0? É. Então vai escrever oi. 3. 3 é maior que 0? É. Oi. 4. Oi. 5. Oi. 6. Oi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, se eu executar isso daqui, olha o que vai acontecer.
que aconteceu? Vai continuar do mesmo jeito, jeito. Por que ele continuou travado? Olha Por lá, conta ó. do mais um, né? Porque eu tô aumentando mais um. Quando é que ele vai sair dessa minha repetição? Se fosse menos... Oi? Ó, se fosse menos um? Se fosse menos um, aí vamos executar menos um. Quantas vezes ele apresentou uma mensagem? Uma vez só. Uma vez. Por quê? Conte é 1. 1 é maior que 0? É, 1 é maior que 0. Então eu vou executar. Ele apresentou na tela, oi. Conte, quanto é 1 menos 1? 0. 0. Então conte agora é igual a 0. Voltou lá em cima. 0 é maior do que 0? Não, é igual não, só. Então ele caiu fora. Então o que eu vou fazer para eu ter laços contados? Eu primeiro preciso ter uma variável com o valor inicial da minha contagem, tá? A minha condição de término. Por exemplo, eu vou executar enquanto o conte for menor ou igual a 10, e daí eu vou crescendo de 1 em 1. Quantas vezes eu vou escrever a mensagem na tela? Quem sabe me dizer? 10? 10 vezes. Por que eu vou escrever 10? Olha lá, ó. Eu vou escrever na frente aqui, ó, mais o valor de conte para a gente ver o que aconteceu. Tá bom? Estou escrevendo o valor da variável. Então, olha lá. Conte 1 é menor ou igual a 10? Sim, 1 é menor ou igual a 10. Então, eu vou entrar. Eu vou escrever oi, 1. Agora, o conte passou a ser 2. 2 é menor que 10? É. Então, eu vou entrar. Escreve oi, 2. Passou a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é menor ou igual a 10? Sim. Sim, então eu vou entrar. Oi, 10. Tá lá, ó. Oi, 10. Aí passou a ser 11. Voltou. 11 é menor ou igual a 10? Não. Não, então ele cai fora. Tá? Então, o que é que eu preciso para fazer laços de repetição contados? Eu tenho que ter uma variável que vai começar com um valor. Lá dentro do while, geralmente, lá na última linha, eu tenho que mudar o valor dessa variável. Eu preciso mudar o valor dela. Aqui eu falei que ele está crescendo de 1 em 1, mas se eu quisesse que ele crescesse de 2 em 2, por exemplo, ó, é só crescer de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, tá? Então, lá na última linha, eu vou ter que mudar o valor dessa minha variável que está contando. Por que eu preciso mudar esse valor? Porque em algum momento ele vai ter que ser falso. Ele vai ter que chegar nessa situação aqui para sair da minha repetição. Entenderam isso? Sim. Então esse aqui é um comandinho mais difícil, né? Porque ele tem que ter um começo, ele tem que ter um fim, né? Uma condição para que ele execute, e eu não posso esquecer de aumentar, né, ou diminuir o valor da minha variável, dependendo do problema que eu for resolver. Então, 3 partezinhas são importantes. O início da contagem, né, a condição de término, então e como eu vou crescer ou diminuir o valor da contagem. Tá bom? Então, como que eu vou ler isso aqui? Eu vou ler, enquanto o valor de conte for menor ou igual a 10, então executa. Se eu mudei o valor de conte e ele continua sendo menor que 10, igual a 10, ele executa. Isso aqui vai executar até que o valor de conte seja maior do que 10, né? Tá bom? Então é o que a gente tem aqui na nossa apresentação. Ó, eu preciso ter uma variável para começar a contagem, eu preciso ter uma condição para que ele termine a minha repetição, e lá embaixo, geralmente na última linha, eu tenho que mudar o valor da minha variável que está contando. Senão ele vai entrar num laço infinito, num loop infinito aqui, e nunca vai sair. Tá bom? Entendemos o comandinho while? Sim.
Sim, ele é um pouquinho mais difícil, né? Porque ele envolve um raciocínio mais complexo. Eu preciso saber manipular essa variável aqui para que ela vá modificando de valor e uma hora ela chegue nessa situação aqui. Então o meu raciocínio aqui tem que ser um pouquinho mais aprimorado, né? Bom, olha lá um exemplinho então. Aquele exemplinho de exibir 20 vezes bom dia na tela, olha o que eu posso fazer. Começar minha variável cont valendo 1, ela vai crescendo de 1 em 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até que ela seja 20, né? 21 no caso, né? Então, enquanto o cont for menor ou igual a 20, exibe bom dia e atualiza o cont mais 1. Então, bom dia 2, bom dia 3, bom dia 4, bom dia 5, bom dia 6, bom dia 7, bom dia 8, bom dia 9, bom dia 10 e por aí vai. Então, todo esse meu código aqui, ó, ele virou isso aqui, ó. Bem menor, né? Bem mais fácil. O problema é a gente saber manipular essa estrutura aqui. Olha aquele 1 de exibir os números de 1 a 10 na tela. Eu coloco o meu contador valendo 1 e eu exibo o valor da minha variável, ó. Daí eu passo a ser 2, exibe a variável. 3, voltou, exibe a variável. 4, voltou, exibe a variável. 5, voltou, exibe. 6, voltou, exibe. Então assim eu consigo exibir os números de 1 a 10 na tela. Se eu quisesse assim, imprime os números na tela de 200 a 300. Então eu começo o meu cont com 200. Aqui ele tem que ser menor que 301, né? Ou menor ou igual a 300. E só exibir o cont, que é a minha variável que está contando. Beleza? Então, olha, eu consigo resolver todo esse meu problema, né? Ah, não quero mais 100, 10, eu quero 1000. Quero exibir de 1 a 1000. Então, o que eu faço? Vamos exibir de 1 a 1000. Olha lá. Então, quando ele for menor ou igual a 1000, eu vou escrever na tela. Olha lá. Ele escreveu de 1 a 1000, ó. 1, 2, 3, 4, todos eles. Ah, não quero 1000, eu quero 5000. Olha lá, condição de término. Uma hora ele vai chegar lá, ó. Olha lá, ele escreveu todos os números de 1 a 1000. Ah, eu quero de 5 em 5. Então vamos lá. Tá lá, mais 5. Olha lá, ele exibiu de 5 em 5 até 5000. Então ele exibiu 1, depois ele exibiu 6, depois ele exibiu 11. Ah, por que não é 5, 10, 15, 20? Porque eu comecei em 1, né? 1 mais 5 dá 6. Então eu preciso começar ele em 0. Aí eu vou exibir 0, 5, 10, né? Ó. Aí eu consigo exibir todos os números de 5 em 5, mas começando do 0. Ah, eu quero de 5 em 5 começando do 3. Então 3, 8 e por aí vai. Olha lá, ó. Reparem que ele não apresenta nada maior do que 5000, né? Porque daí ele vai virar falso a minha condição. Né? Tá lá, ó, 3, 8, 13, 18, de 5 em 5. Então aí eu consigo manipular o meu algoritmo do jeito que eu quiser. Bom? Outro exemplo, olha lá, pedir 4 nomes ao usuário. Né? Aqui eu precisava de 4 variáveis, nome 1, 2, 3, 4, para pedir os 4 nomes. Aqui com uma variável só, eu consigo resolver o problema. Então, informe o nome e digita. Vai para o próximo cont. Informe o nome e digita. Vai para o próximo cont. Voltou. Informe o nome e digita. Né, ó? Então aqui eu consigo até diminuir, dependendo do caso, o número de variáveis que eu estou usando. Tá? Então, while contado. Eu preciso dessa variável antes para começar a minha contagem. Aqui eu chamei de cont porque ele está contando. Mas você pode chamar de x, y, z, a, b, c... Né? Pode chamar do que você quiser. Tá? Eu chamei de cont porque ela está contando. Ela começa em 1. Se ela vai crescendo de 1 em 1, então ela vai 2, 3, 4, 5, até que ele se torne 5, né? Para cair fora da minha repetição. Tá? Então, enquanto o valor dessa variável cont for menor ou igual a 4, eu entro aqui e executo a minha repetição. Tá? Então, lá dentro, o que eu posso colocar lá dentro do meu while?
Posso colocar muita coisa. Posso colocar outros whiles, posso colocar um monte de if, posso precisar de um monte de outras variáveis, posso precisar de um monte de coisa. Tá? Posso colocar tudo que a gente estudou lá dentro do while para processar. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Porque agora os nossos algoritmos, eles não são só sequencial, né, de lá de cima para baixo. Porque ele vai voltar lá na condição e testar de novo. Então os nossos problemas agora começam a ser mais legais, né? Porque a gente consegue fazer programinhas de computador que resolvam, né, coisas mais interessantes, tá? Olha só, aqui eu tenho aquele exemplinho de digitar 5 números. Do jeito que a gente faria, né? Desculpa, o meu problema é digitar 5 números. Aqui eu coloquei 10, deixa eu já mudar, tá errado. Tá lá. Digitar 5 números inteiros e me fala a soma dos números. Então, o que vocês fariam? Digitaria o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, somaria tudo e me apresenta a soma dos números. Então, se o meu algoritmo fala assim, solicite ao usuário 3 números e mostra a soma deles. Então, você pediria os 3 números e só a soma deles, né? Olha só, eu precisei, nesse caso de 5 números, de 6 variáveis. Os 5 números mais a soma, né? O número 1, 2, 3, 4, 5 e mais a variável que eu somei tudo. Mas se eu usasse isso aqui numa repetição, olha lá, mesmo código que está sendo repetido. Olha o que eu posso fazer com uma repetição. Só com 3 variáveis, ó. O conte que vai contar, o N1, que é o número que eu vou digitar, e o soma que eu vou somando. Olha o que acontece. Minha soma vale 0, que eu não somei nada ainda. O meu conte começa com 1, porque eu vou começar a contar os 5 números, né? Então ele vai crescendo de 1 em 1 lá embaixo. O que eu fiz? Digite o número. O cara digitou e eu somei. Digite um número. O cara digitou e eu somei. Digite um número. O cara digitou e eu somei. Aí eu fui somando número a número, né? Vamos fazer um teste ali para a gente poder executar isso aqui passo a passo, para vocês entenderem como eu resolvi isso aqui com repetição. Olha só, começo do meu algoritmo. Eu tenho a variável N1, que está aqui, ó, minha variável N1, minha variável conte, que está aqui, minha variável conte, e minha variável soma, que está aqui, a variável soma. Tá bom? 3 variáveis que eu criei, mais o teclado, né, que é o objeto que eu vou digitar os meus números. Vamos executar então. Quando o meu algoritmo executou essa linha aqui, o que ela fez? Quem sabe me dizer o que essa linha faz? Ela inicializou a variável. Isso, ela colocou o valor 0 na variável soma. Então tá lá, ó, o número 0 foi atribuído à variável soma. Tá bom? Então soma vale 0 agora. Próxima linha do algoritmo. Conte igual a 1. Então eu fui lá na variável conte e coloquei 1 lá dentro dela. Então conte vale 1. Próxima linha. Enquanto o valor de conte for menor ou igual a 5, eu vou executar esse bloco de instrução aqui. Vamos testar. 1 é menor ou igual a 5? Sim. Então eu entrei, né? 1 é menor ou igual a 5? True. Entrei. O que eu vou fazer? Eu vou escrever na tela a mensagem: informe o número 1. Ó, conte vale 1. Então, informe o número 1, 2 pontos. Então, isso aqui vai ser escrito na tela do computador. Próxima linha. N1 recebe um número inteiro que o usuário vai digitar no teclado. Vamos imaginar que o cara digitou 5. Então, N1 é igual a 5. Né? O cara digitou 5 lá, N1 é igual a 5. Próxima linha. Olha o que aconteceu. Soma é igual ao soma mais N1. Então, soma era 0. N1 é 5. 0 mais 5 me resulta como resultado 5. Então, soma é igual a 5.
Tudo bem até aqui? Tudo bem até Sim. aqui? Então vamos lá, próxima linha. Conte vai valer conte mais 1. Então, 1 mais 1, 2. Então agora conte vale 2. Voltou lá em cima. 2 é menor ou igual a 5? Sim. Então ele vai executar de novo a repetição, né? Mais um. Exibiu na tela. Informe o número 2, 2 pontos. Tá lá, ó. Informe o número 2. O cara digitou o valor de N1. O cara digitou 20. Então agora N1 é igual a 20. Próxima linha. Soma é igual ao que ele valia, que é 5. 5 mais 20. Quanto que é 5 mais 20? 25. Então soma é igual a 25 agora. Próxima linha. Conte vale 2, né? 2 mais 1, 3. Então conte é igual a 3. Voltou lá. 3 é menor ou igual a 5? Sim. Então executa. Escreve na tela constante string. Informe o número 3. 2 pontos. Informe o número 3, 2 pontos. Digitou mais o valor de N1. Vamos imaginar que o cara digitou 10. Então N1 igual a 10. Soma 25 mais 10. 25 mais 10 dá 35. Então agora a soma vale 35. Conte, era 3, agora virou 4. Voltou lá em cima. 4 é menor ou igual a 5? Sim. Exibe na tela. Informe o número 4, 2 pontos. Está lá, exibiu. Vamos imaginar que o cara digitou 70. Então N1 igual a 70 que o cara digitou. Está lá, N1 70. Soma é o 35 mais 70, então soma é igual a 105. Conte era 4, virou 5. 4 mais 1, 5. 5 é menor ou igual a 5? Sim, 5 é menor ou igual a 5. De novo, vamos executar. Estou repetindo. Informe o número 5, 2 pontos. Vamos imaginar que o cara digitou 3. Então, N1 igual a 3. Está lá, ó, N1 igual a 3. Soma é igual a 105 mais 3. Então, soma agora é 108. Conte 5 mais 1, 6. Então, conte vale 6. Voltou lá em cima. 6 é menor ou igual a 5? Não. Agora é falso. Então, acabou a minha repetição. Caiu fora, continuou meu algoritmo. Ele vai escrever na tela, a soma foi 108 e terminou a execução. Entendemos esse algoritmo aqui? Perceberam a jogada que eu fiz aqui, ó? Com uma variável só de entrada, né, para o usuário digitar, e eu fui guardando ela lá na soma, ó. Eu fui acumulando, né? Então eu comecei com 0 porque eu não tinha feito nada ainda. E daí, ó, 0 mais o que eu digitei. Depois aquele resultado, mais o que eu digitei. Depois aquele resultado, mais o que eu digitei. Mais o que eu digitei, mais o que eu digitei, mais o que eu digitei. Assim eu consegui resolver o problema de solicitar 5 números e apresentar a soma deles. Entenderam isso? Sim. Então já fica um pouquinho mais complicado, né? Vocês perceberam que tem esse jogo de valores? Né? Eu preciso ter um raciocínio um pouquinho mais apurado. Eu preciso fazer esse teste aqui, ó. Eu preciso pegar um caderno e ir testando os valores para eu saber se o meu algoritmo está certo ou se ele está errado, tá? Então, se eu somar os 5 números que eu digitei, ó, 5, 20, 10, 73, a soma tem que dar 108, né? Então, agora eu preciso ter as variáveis que eu vou precisar, né? E eu preciso ter esse jogo aqui, ó, né? Se ela é repetição contando, então eu sei que conte igual a 1, conte é menor ou igual ao número de repetições, ele tem que ir crescendo de 1 em 1. Aí a soma eu tenho que saber que eu vou ter que ir guardando ela. Ah, mudei o meu problema. Olha só, o problema mudou. Ao invés de digitar 5 números,
Eu quero digitar 75 números. O que eu preciso mudar aqui, gente? Ali na condição? Exatamente. Se eu trocar 5 por 75, o meu problema já está resolvido. Ah, eu quero agora não é mais 75, agora é 500. Então eu não preciso criar mais 500 variáveis, mudar a fórmula e tudo mais. Eu só venho aqui e mudo para pedir números de 1 ao 500. Perceberam como o meu algoritmo ele fica escalável? Eu posso trabalhar com o valor de números que eu quiser e ele não muda em nada? Então, vantagens da gente ter essa estrutura de poder repetir o código. Dificuldade dele é fácil. Tem que ter um começo, tem que ter como ele vai crescer ou que ele vai diminuindo e a condição que ele vai terminar. Se ele é maior ou igual, se ele é menor ou igual, né? Se ele é diferente, a condição de término para ele. Né? Então isso aqui já é difícil, porque ele tem que saber como começa, se ele como ele cresce e quando ele termina. Né? Mas depois eu preciso saber esse jogo dos comandos ifs e elses e etc, etc, cálculos que eu vou fazer aqui dentro. Tá? Agora eu vou mudar o meu problema, olha só. Esse meu código aqui, ele fez a somatória de 5 números. Eu quero apresentar a média desses 5 números que eu digitei. O que eu preciso fazer para ele apresentar a média dos números que eu digitei? Porque lá a gente fez, no exercício padrão, eu somaria tudo e dividiria pelo total, né? Como que eu mudo esse meu algoritmo aqui para ele me apresentar a média dos números? Você pega o valor da soma e divide pelo valor do contador? Muito bem, ó. Então, depois que eu somei tudo, eu vou pegar o valor da soma que eu somei e dividir pelo total de números que eu digitei. E daí é só apresentar ele na tela. Né? Então, ou seja, com 2 linhazinhas, né, eu já calculei a média e já apresentei ele na tela. Tá bom? Existem outras formas da gente fazer isso. Por exemplo, eu já posso ir dividindo por conte. Cada vez que soma e divide, soma e divide, soma e divide. Cada um vai fazer de um jeito, né? O legal do algoritmo é que ele não tem um jeito de fazer. Ele tem vários jeitos de fazer. Vai da sua criatividade. Tá bom? Então, olha só. Fiz a soma normalmente, só que depois que eu tenho a soma é só dividir. Por que eu dividi por 5.0 mesmo? Alguém sabe me explicar isso? Porque ele não é um valor inteiro. Isso, porque quando eu tenho divisão, eu posso ter valores decimais, né? Como a minha variável soma, eu criei ela como inteiro, se eu dividir por inteiro, ó, vamos fazer isso aqui, ó. Deixa eu abrir a calculadora. Deixa eu trazer a calculadora aqui na frente. Vamos supor que lá eu digitei 5, 6, 1, 2, 3. Eu digitei, deu 17. Eu digitei 1, 2, 3, 4, 5. Vou dividir por 5, ó. Deu 3,4. Só que inteiro dividido por inteiro me dá um número inteiro. Então eu teria como resultado só 3. Eu perderia esse 0,4. Né? Porque em Java, a divisão de inteiros me resulta inteiro. Tá? Então ele daria 3.0 porque eu estou armazenando uma variável double. Né? Então 3.0. Agora, como eu dividi por 5.0 e 5.0 é um valor ponto flutuante, aí eu consigo pegar, né, o valor inteiro dessa divisão. Né? Então, se pelo menos um dos valores for double, eu já garanto que eu pegue o valor inteiro da resposta. Tá bom? Por isso que eu digitei 5.0. Pessoal, entendemos isso? É mais difícil, Sim. né? Sim, deu pra entender. Pode falar, Tainara. Não, eu ia falar que eu entendi, sim. Beleza? Giovana? Entendeu? Carlos, Bruno, o sinceramente eu
Digita o nome do Positivo, sinceramente positivo. aí, eu aí. Eu, a Maria Clara. A Maria Clara, eu nunca lembro. Coloca o seu nome lá, Maria Clara. Mais fácil. Mas eu não gosto do meu nome. Ah, como não? Né? Bom, então vamos lá. O while é um pouquinho mais difícil do que o if, porque o if testa, se for verdadeiro, entra, executa e cai fora. O while não, ele entra, só que daí quando terminou ele volta lá em cima e testa de novo, executa. Volta lá em cima, executa. Volta, 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 volta. Se eu não controlar o valor dessa variável certinho, ó, início, incremento e teste para saída, ele vai ficar eternamente aqui e daí a gente tem um problema, né? O software ele não vai responder aquilo que ele deveria fazer. Então a dificuldade é como controlar esses valores e ainda o que o problema pede, né? Se eu preciso usar um if aqui dentro, por exemplo, aí ou seja, para esse valor eu vou ter que testar alguma coisa para fazer outra coisa, né? Então aí o nosso algoritmo começa a crescer aqui para dentro, né? Tá? Então a gente precisa agora prestar mais atenção nas variáveis. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Deixa eu colocar a janelinha do Meet aqui para eu guardar o nome das pessoas que estão presentes aqui no nosso encontro de hoje. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida para perguntar? Por enquanto, não. Por enquanto, eu também acho. Também não. Tá, Mas agora... assim, quando começar os desafios, quando a gente for fazer os exercícios, então, vai aparecer. por isso que vocês vão lá abrir o nosso material de estudos, né? Vocês vão abrir lá o nosso material de estudos. Tá lá os livros que eu indiquei para vocês lá na biblioteca virtual e os sites que vocês podem usar, né? Uma revisãozinha das estruturas e tá lá a matéria nova de hoje, ó, estrutura de repetição, tá? Que eu vou substituir no caso aqui por uma variável, foi tudo que a gente já fez, né? A while. Oi. Você vai mandar esse vídeo na dependência? Também, eu coloco nos dois. Eu coloco no algoritmos 1 e coloco no algoritmo de dependência. Tá bom. Todos os vídeos estão lá. Você não está no Moodle da disciplina? Eu tô. Ah, tá. Porque eu sempre coloquei os vídeos lá. Uhum. Tá? Então aqui tem os exemplos, ó, o da soma também que a gente fez hoje. Tá lá, tá bom? E daí agora tem um conjuntinho de tarefa para vocês para a semana que vem. Então, vou fazer o primeiro rapidão aqui, ó. Escreva um algoritmo que apresente na tela todos os números de 10 a 20. Então vamos lá. Eu vou começar a contar com quanto? 10. 10. Ele vai crescer de quanto em quanto? 1. E ele vai executar em quanto? Ó, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então isso aqui vai ser executado enquanto o valor da variável for menor ou igual a 20. 20. Ou, se eu quiser, coloco menor que 21 também, né? Dá na mesma. Tá bom? E só apresentar o conte na tela. Olha lá, ó. Se eu executei, eu escrevi na tela todos os números de 10 a 20. Tá lá. Beleza? Então, vocês precisam fazer esses exercícios aqui de tarefinha, tá bom? Para a próxima aula. Combinado? Beleza. Pessoal, então não esqueçam que a gente tem atendimento acadêmico nas quartas e nas quintas, 1h da tarde. Então, se cuidem. Vejo vocês à tarde ou na semana que vem, tá bom? Então eu me despeço de vocês por aqui. Vou parar a gravação, combinado? Tchau pra vocês. Tchau. Qualquer Valeu. coisa mandem mensagem pra mim. Então, professor, agora à tarde eu não consegui terminar os negócios de vetor.